Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Essa é uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo sobre as feridas emocionais da alma. Esse aqui é o terceiro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a ferida da humilhação. Existem outros 2 vídeos, um sobre a ferida da rejeição, outro sobre a ferida do abandono. De imediato quero pedir a vocês desculpa por eventuais barulhos externos, né? Essa é a realidade de todo youtuber hoje em dia, além também do calor, né? No Brasil nós estamos passando aí uma época de extremo calor. Então, a exemplo do último vídeo, né, eu começo o vídeo seco, no final já estou ali com a camisa encharcada, tudo encharcado, que está muito quente. Enfim, nós falamos então no vídeo passado sobre a ferida do abandono e eu expliquei algo que eu quero reiterar aqui, que é a questão da ferida primordial. Normalmente catalogadas nós temos 5 feridas, né, essenciais da alma, e uma delas é sempre a mais forte em você. Depende da sua vivência, do seu, das experiências que você teve com seus genitores, qual que vai pegar mais forte ali, mas é o que? Você tem características de cada ferida, né? O que nós estamos fazendo aqui nesses vídeos é um resumo dos capítulos do livro de Lise Bourbeau, que é as 5 feridas emocionais. Então ali ela descreve em cada ferida as características e aí você faz esse termômetro. Você tem muitas, poucas características. Então quando você tem muitas ou praticamente todas, aquela ferida é a sua ferida primordial. As demais são adjacentes ali, são, como é que se diz? O papel a gente tem no filme, né? O papel principal, que é o protagonista, e os coadjuvantes. Então as outras feridas são meio que coadjuvantes, com exceção do combo que eu expliquei no vídeo passado de ferida da rejeição e abandono. Quem tem ferida da rejeição fatalmente vai ter a ferida do abandono e vice-versa, e normalmente são as porcentagens mais altas. Então, como eu sempre dou exemplo da minha pessoa aqui para a gente ter uma referência das minhas vivências, eu sofro da ferida da rejeição como ferida primordial, tenho 100% ferida da rejeição, e junto com ela vem a ferida do abandono, que no meu caso pega ali uns 50%. As demais feridas, eu tenho coisa, como eu expliquei no vídeo passado, eu tenho coisa de 10%, 20%, 15%, eu tenho algumas características. Hoje a gente vai falar da ferida da humilhação. Então a da humilhação, por exemplo, é um caso desse. Eu tenho alguns traços, tanto que você vai ver aqui no vídeo que a própria descrição física, né, o biotipo físico de quem sofre da ferida da humilhação não se aplica muito a mim. Então é normal isso, mas às vezes a gente tem alguns traços de personalidade. Como eu já defini qual é a minha ferida primordial e tem a segunda coadjuvante que é do abandono, etc. Então, quer dizer, a maior parte está ali. Mas, você, como eu falei, como a experiência de cada um é muito particular, você tem um ou outro traço advindo dessas outras 3 feridas que complementam ali. No final das contas, quando você está fazendo cura, tratando traumas, etc., meio que reprogramando seu mindset, você de uma certa forma está curando todas ao mesmo tempo, né? Excetuando-se quando você tem que descobrir os eventos específicos que ativaram aquela ferida. Aí cada uma tem o seu, certo? Mas as terapias em geral, elas meio que estão tratando todas ao mesmo tempo. Então vamos lá, como sempre eu disse, isso aqui é um resumo. Então o que é? O capítulo tem várias páginas, é o terceiro capítulo do livro da Lise Bourbeau, Ferida da Humilhação. E dando as características, ele tem várias páginas. O que eu faço é, eu leio o capítulo todo, estudo o capítulo todo e tiro os principais pontos para resumir, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico e acelerar para você esse processo de reconhecimento das feridas. Então vamos lá. Humilhação. Significado da palavra humilhação: ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Sinônimos: vexame, afronta, ultraje. Então é uma ferida aí bem ligada a essa questão da vergonha alheia, vergonha em público e tal. A ferida é ativada entre 1 e 3 anos de idade. A alma que vem extinguir essa ferida atrairá para si pais que a humilharão. Está ligado ao mundo físico do ter e do fazer. Na ferida da rejeição a gente viu que tem uma certa diferença, né, entre o ser e o ter. Aqui já é em relação ao ter e o fazer. Então veja, isso é meio que óbvio, né? Você vai atrair pais que a humilharão. Por quê? Que te humilharão. Por quê? Os pais, os genitores, vêm com esse papel de ativar a ferida. Não sei se assistiu os vídeos anteriores, lá eu explico que nós já viemos com as feridas, a alma já traz as feridas. E aí
vence na encarnação com os genitores já preparados para disparar eventos ali que vão ativar a ferida. A partir daquele momento ativado na sua vida, na sua encarnação, você vai passar a manifestar as consequências, os efeitos de sofrer dessa ferida e vai passar a tua encarnação inteira tentando tratar, tentando debelar aquilo. E esse é o papel de todos os seres humanos para a evolução, que é concorrer à evolução. Como? Burilamento e reforma íntima, burilamento moral, né? Então, consertando, adquirindo esse equilíbrio do psicológico, fazendo a reforma moral, a reforma íntima, que você vai curando essas feridas e etc. E aí aqui eu vou reiterar as terapias que eu recomendo. Nos outros 2 vídeos tem lá falando todas as terapias que a gente usa para curar as feridas. Então vamos lá. Desperta no momento em que a criança aprende a comer sozinha, a ser aciada, a usar o banheiro, a falar, escutar e compreender o que os adultos dizem. O despertar se produz quando a criança percebe que um de seus pais tem vergonha dela em determinadas ocasiões. Então veja, como eu disse, a ferida da humilhação ela é mais ligada a essa coisa da vergonha, né? E principalmente vergonha alheia. Então é natural, quando criança, você tem certos hábitos, porque você é uma criança, você ainda não tem repertório de vida, o ego ainda não está totalmente ativado. Então, por exemplo, um adulto, ele tem vergonha, vou citar um exemplo chulo aqui, por exemplo, um adulto tem vergonha, se ele está na casa dos outros, ele tem vontade de ir no banheiro fazer número 2, por exemplo, né? Porque ele sabe que é uma coisa nojenta, é uma coisa que vai cheirar, é uma coisa que pode fazer barulho quando o cara tá no banheiro. Então muita gente tem bloqueio, tem gente que vai viajar, fica uma semana sem ir no banheiro e tal. A criança, ela não tem nada disso, a criança solta pum na frente dos outros, ela vai lá e faz o número 2 com a porta aberta, ela não tá nem aí. E no livro mesmo ela cita um caso de crianças que às vezes brincam com o próprio cocô, faz ali o negócio no chão e tá brincando porque ela tem senso nenhum. Então é aquele momento em que um pai flagra uma cena dessa e repreende veementemente, assim, tipo, que horror, que nojo, que absurdo, que não sei. E ali ativa a ferida. A criança, ela toma essa referência de que o pai tem vergonha dela, né, ou sente nojo, alguma coisa assim. Então, esse é um exemplo, né? Tem vários exemplos, como ele falou aqui, na hora que está comendo, na hora que está no banheiro, na hora que fala alguma coisa, o pai ou a mãe repreende, etc e tal. Então, ela é bem ligada a esses traços da vergonha. E é horrível porque eu falei no vídeo passado que a maior chaga que a gente carrega em relação às feridas é essa preocupação com a opinião alheia. E a ferida da humilhação é a mais que tem essa chaga, porque é ligada à opinião alheia, diretamente ligada à opinião alheia. As outras têm um cunho emocional em que a opinião alheia insufla, provoca. A ferida da humilhação não, ela é diretamente ligada a essa coisa da opinião alheia. Então é bem difícil mesmo. Tanto que ele diz aqui, ó, a ferida piora quando os pais surpreendem a criança em situação constrangedora e, além de condenar o ato, expõem isso em público. Quer dizer, como eu disse, a criança vê o pai repreendendo aquilo ali, chamando a atenção de uma forma muito ostensiva, aquilo já marca, já tem a ferida. Agora, pior ainda quando ele faz isso em público. Então é a questão que a gente falou de comer, né? A criança está num restaurante e acontece isso. Como eu gosto de colocar sempre aqui, eu tenho exemplos da minha pessoa para ajudar a ilustrar para vocês. Então, por exemplo, quando eu era criança, meus pais se separaram, eu era muito novinho, eu fiquei com meu pai. E aí, homem não tem muito jeito para lidar com criança, com essas coisas. Então, o que acontecia? Eu não sabia comer macarrão direito, por exemplo, né? Colocar o garfo ali, girar, pegar, eu não tinha muito traquejo para isso. Então, o que meu pai fazia? Meu pai partia o macarrão todo, assim, vários pedacinhos, que ele ficava parecendo um arroz, de tanto que meu pai picotava, e me dava uma colher. Só que à medida que eu fui crescendo, esse hábito em público, ele fica meio constrangedor, concorda? Você teria coragem de fazer isso num restaurante? Você ficaria meio embaraçado, né? Você ficaria meio constrangido, porque as pessoas iam ficar te olhando, assim, de rabo de olho, te julgando. É bem a coisa da ferida da humilhação mesmo. E eu, por muitos anos, eu comia assim. Então, às vezes eu chegava assim, por exemplo, eu passei uma ocasião que eu estava com primos, por exemplo, e fiz isso num restaurante em público e pedi uma colher, e o meu tio e minha tia ficaram extremamente constrangidos,
entendeu? E repreenderam a situação ali, né? Que absurdo, pega um garfo, olha o seu tamanho, que não sei o que, tarará, quer dizer... por isso que eu te falei, eu tenho uns traços da ferida da humilhação por causa desses episódios. Mas até hoje eu faço isso, tá, gente? Até hoje eu faço isso. A diferença é que como eu hoje já tenho 46 anos, é óbvio que eu já aprendi a comer o macarrão direitinho, girando, fazendo bonitinho. Então quando eu tô numa ocasião pública meio chique ou muito... Que é muito observado, alguma coisa assim, eu infelizmente dou o fake ali, finjo que estou comendo direitinho, bonitinho. Quando eu estou num lugar mais despojado, eu estou sozinho, eu faço até hoje do mesmo jeito como criança. Então, só para dar um exemplo aí de como que pinta essa coisa da humilhação em outras áreas do que aquela chula que eu falei no início do vídeo aqui. A criança, achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Deixa eu só dar um adendo rápido aqui. Então a ferida da humilhação ela também tem esse viés. Além de produzir na pessoa essa vergonha excessiva por causa dos genitores, com isso a pessoa se sente controlada. Você vai ver aqui daqui para baixo ele vai falar muito essa questão de se sentir controlado pelos pais. E isso também dá na idade adulta uma série de consequências negativas aí, porque a criança vai lutar para sair desse controle. Por quê? Porque ela fica o tempo inteiro se sentindo observada pelos pais e pensando, eu não posso ser do meu jeito porque ele vai dar um piti aqui, ele vai reclamar, eu vou constrangê-lo, não sei o quê. Então é uma certa forma de controle, né? A ferida da humilhação normalmente é vivida com a mãe, mas pode ser vivida com o pai se este exerce o controle e faz o papel da mãe. Normalmente com a mãe por quê? Porque acontece em tenra idade, como ele falou aqui, e aí é sempre a mãe, né? Eu falei isso aqui em outro vídeo, não sei, que normalmente é a mãe, principalmente dependendo da época, isso exatamente, falei isso no vídeo do abandono, dependendo da época, a sociedade muito machista, ela tem esse status assim, a mãe cuida de casa, o pai vai para a rua trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa. Então é a mãe que geralmente tem esse contato ostensivo com a criança nos primeiros anos, a mãe que ensina a comer, a mãe ensina a se limpar, a mãe ensina a tomar banho, e é ali que acontecem esses episódios. Pode ser ligada à mãe no campo da sexualidade e asseio e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Nesse caso, o acerto de contas teria de ser feito com os dois pais. Como vocês viram no vídeo anterior, há feridas inerentes ao pai, há feridas inerentes à mãe, que um ativa ou o outro ativa. Aqui nesse caso, como eu já falei, há feridas que são mais adjacentes, pode ser com os dois. Então, se você identificar que você tem feridas inerentes a um, ou melhor, a mesma ferida, mas episódios inerentes a um, episódio inerente ao outro, a cura tem que ser feita com os dois, o perdão tem que ser para os dois, né? Tem que trabalhar os dois aí. A criança que vive a ferida da humilhação forjará para si a máscara do masoquista, aquele que gosta de sofrer. E a gente vai entender por quê. Porque enquanto a ferida não está curada, o que acontece, que a gente viu nas outras feridas? Você fica atraindo situações para aquilo. E às vezes a pessoa se coloca em posição para passar por aquilo. Isso é muito curioso. Tá? É uma característica da ferida, de várias feridas, né? De você meio que parece que está sempre procurando se colocar naquela situação onde você vai ser humilhado, envergonhado, etc. Um masoquista pode viver uma experiência de rejeição e sentir mais humilhado do que rejeitado. Então, vê, depende da tua origem, de quais foram os seus gatilhos, por isso que para cada um a ferida primordial é uma, e uns têm a ferida, outros não têm a ferida. A pessoa com a ferida da humilhação é a que se sente envergonhada com mais regularidade. Óbvio, porque o próprio nome já diz, humilhação, né? O contrário de vergonha é orgulho. Uma pessoa que não sente orgulho de si mesma, sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Aqui começam as consequências de você se sentir a ferida. Quer dizer, rola um pouco de fuga também. A pessoa se esconde porque ela não quer passar aqueles episódios vergonhosos. Então você vê que ela vai, a humilhação aqui agora vai começando a fazer uma relaçãozinha com rejeição, que é a ferida, que é a máscara do escapista. Então é por isso que dificilmente você não tem uma porcentagem de algumas outras feridas, entendeu? O que eu quis dizer no começo do vídeo. Por isso que eu tenho alguma porcentagem da humilhação aqui, porque ela tem partes dela que fazem super referência à rejeição. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, esquece cada vez mais de si mesmo. Se sente humilhado quando os outros se aproveitam dele. Raramente se sente reconhecido pelo que faz. Então, assim, é aquela coisa do procrastinador também, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que agir, eu tenho que fazer e tal. Aí o que ele faz?
Ele procura invadir a vida dos outros e ajudar o outro e querer participar e não sei o que, tarará, porque enquanto ele está ocupado com aquilo ali e ao mesmo tempo, né, sendo bem quisto por você porque está te ajudando, ele está fugindo do dele, ele está adiando o compromisso dele. Aqui se lembra um pouco traços da ferida do abandono. A ferida do abandono tem um pouco isso, né, da pessoa ficar sendo útil para o outro para se sentir aceita de forma a não sentir o abandono ou a solidão. Como masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe, ele vai fazer de tudo para não lhe causar vergonha. Começa essa coisa do controle, né? Aí que começa a despertar o controle. O masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. Por vergonha, guarda muitos segredos, o que faz com que na fase adulta tenha problemas na garganta e voz. Então, quer dizer, olha que loucura. Às vezes você tem problemas. Eu, por exemplo, já falei aqui várias vezes no vídeo que eu tenho relações ali com a música, né? Toco guitarra, canto, etc. Olha como que tem problemas que às vezes é de fundo emocional, a pessoa não sabe. Eu cansei de ver na minha área de música pessoas com problemas na voz, aí achando que tem calo vocal, que foi um desgaste, que foi um mau uso da voz durante os anos. Às vezes mas muitas vezes é algo de fundo emocional. Eu não sei se você lembra de uma cantora antiga chamada Marina Lima. A Marina teve uma época que ela teve um trauma emocional tão grande que a voz dela ficou meio rouca, meio afônica, e ela passou anos sem conseguir recuperar isso. Então, dentre as coisas de tratamento que eu sempre passo aqui, que é hipnoterapia, Ho'oponopono, meditações de cura da criança interior, atendimentos com terapia holística ou as terapias convencionais, psicologia e psiquiatria, existe também meditações em que você coloca pedras, cristais, nos chakras. Cada chakra tem uma pedra específica, tem uma cor específica, uma energia específica associada. Então é muito válido você colocar a pedra específica do chakra laríngeo aqui na região aqui das cordas vocais, da garganta, onde é o chakra laríngeo, e fazer meditações para limpar e desbloquear aquele chakra, para melhorar a sua comunicação, porque às vezes também tem um ruído de comunicação, você se expressa, a pessoa entende outra coisa completamente diferente da briga, da confusão. Então melhorar a comunicação e melhorar essa coisa da expressividade, esses bloqueios que ele descreveu aqui. O masoquista costuma ser hipersensível, qualquer coisa o afeta. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Ele faz de tudo para se mostrar útil e é uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. Então, como eu disse, uma relação aí com a ferida do abandono, essa questão de querer ser útil ao outro, a relação de controle que ele sente dos outros, e essa coisa da culpa. Por isso que tem muito nas feridas emocionais, você vai ver a coisa do auto-perdão. Porque você vê, se os entes queridos estão infelizes, se julga culpado. Quer dizer, eu falei das feridas, parece que a humilhação é a que mais tem relação com a opinião alheia. É onde isso mais incomoda. Tem a capacidade de fazerem os outros rirem. Muito expressivo e engraçado, se coloca como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se rebaixar e se humilhar. A menor crítica a seu respeito faz sentir-se degradado. Além disso, é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que na realidade é. Então, como eu falei que eu tinha alguns traços da ferida da humilhação, eu tenho muito esse, né? Minha mãe dizia muito quando eu era criança que eu estava errado na profissão, a minha profissão era comediante. Eu sempre estava lá tirando sarro, fazendo graça, todo mundo rindo de mim. E é muito comum, você pensa que você está fazendo piada, mas é ferida da humilhação. É muito comum você fazer nas piadas situações de humilhação que você passa. Vergonha alheia que você passou num estabelecimento, uma coisa errada. Não tem quando você chega num lugar... ou chega num país diferente, aí as coisas são tudo diferentes, o jeito de abrir a pia é diferente, o jeito de fazer as coisas é diferente, você não sabe se comportar, aí você protagoniza uma série de episódios engraçadíssimos, né, que você dá várias gafes. Então, não tem aquela hora que você vai fazer piada, que você reproduz aquilo, encena aquilo para a pessoa, e todo mundo cai na gargalhada de você, mas cai na gargalhada vendo uma humilhação que você passou, e você chamando aquela atenção para si e tal, quer dizer... Eu já estou me humilhando antes de eu ser humilhado, digamos assim, né? Antes da pessoa ficar me observando e daqui a pouco me afrontar,
Eu mesmo já chego me afrontando, já me rebaixando. Então, como ele falou, né, a pessoa se rebaixa, se reduz a zero e geralmente acha que é muito menos do que realmente é. Aí não tá ligado só essa questão de fazer piada, tá ligado também do convívio em sociedade ali, todas as coisas que requerem sua capacidade para alguma coisa, a pessoa achar que ela tá sempre abaixo da capacidade daquilo ali e tal, quando na verdade ela é mais. E não acreditar no próprio taco também faz parte disso aqui, assim como nas outras feridas. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer, quando quer. Quando não tem ninguém para controlá-lo, ele explode, exagera, come demais, bebe demais, transa demais, quer ajuda demais, trabalha demais, gasta demais, etc. Quando adota um desses comportamentos, se sente mal. Então, quer dizer, esse aqui é o outro extremo dessa coisa do controle. Ele gosta de ser livre, né? Eu, por exemplo, sou aquariano, aí nego diz assim, não, aquariano é livre, aquariano não gosta de ser controlado e tal, mas talvez é um traço também em mim da ferida da humilhação. Eu não gosto realmente de nenhum tipo de controle, nem vindo de pessoas, nem de situações. Entendeu? Eu não gosto de estar preso a uma agenda específica, eu não gosto de gente controlando, ter que ficar dando satisfação quando você está saindo, quando você está chegando onde é que você estava, não sei o que. Psicologicamente não sei porque eu não gosto muito disso. E aí tem isso aqui que ele falou, quer dizer, tem essas, na hora de extravasar, quer dizer, talvez por essa coisa de tentar se sentir livre, o extravasar traz isso, quer dizer, bebe demais, transa demais, faz tudo em excesso, não sabe fazer, um traço da ferida da humilhação, hein? Não sabe fazer as coisas, apreciar as coisas em quantidades saudáveis, razoáveis. Se ele gostou de alguma coisa, ele tem que fazer muito, para se sentir assim, não, fiz bastante, eu estou saciado então daquilo ali, ao invés de fazer o suficiente, só para se agradar, ele quer muito. Então, por isso que citou transar ou beber, quer dizer, são duas coisas que dão prazer. Então, às vezes o cara, que isso aqui dá prazer, então ele quer muito, que ele quer sentir todo o prazer possível com aquilo ali. Um traço da ferida da humilhação. Tá vendo? Ó, ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que quando se diverte em determinada atividade, ou na companhia de alguém, culpa-se por estar feliz demais. Aí essa coisa de não se sentir merecedor. Parece que quando está se sentindo feliz tem alguma coisa errada, está fazendo alguma coisa de errado. Melhor, é muito da ferida da humilhação. Quantos de vocês já não sentiram isso? Às vezes está se sentindo culpado porque está por exemplo, numa segunda-feira que está todo mundo trabalhando e você está num churrasco bebendo. Às vezes você pode. Eu, por exemplo, filmei casamento por muitos anos, eu trabalho com filmagem. A gente trabalha nos fins de semana, quando vocês estão se divertindo. Então chega numa segunda-feira que você está no escritório, é um dia em off para mim. Eu posso pegar, assar uma carne, beber uma cerveja, tomar um sol. Só que aí a gente se sente criminoso, culpado. Por quê? Porque 90% da população está dentro de escritório trabalhando, está dentro das lojas e tal, e você está ali farreando. Quando você se sente assim, é coisa de ferida da humilhação. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia essa energia. Ela vai falar aqui mais à frente isso também, quer dizer, às vezes o excesso de peso tem relação com o emocional, tá? Lembra que eu falei? Fazer tudo em excesso, comer demais, beber demais, tem relação com o emocional. Ela disse aqui no livro, eu não lembro se eu cheguei a anotar isso como exemplo para vocês, ela diz no livro aqui, inclusive, que muitas vezes é por isso que acontece aquele processo das pessoas que tomam remédio para emagrecer, acabou o remédio, a pessoa engorda tudo de novo ou 2, 3 vezes mais, porque ela não emagreceu aqui, ó. A mente tem que consertar primeiro, o emocional tem que consertar primeiro. Aí é capaz até da pessoa perder peso sem tomar remédio nenhum. Por quê? Porque abaixa essas ansiedades, abaixa as crises, não sei o que, a pessoa começa a se alimentar regularmente e não em excesso. Começa a não usar a comida como fuga. Naturalmente ela vai emagrecendo. É muito louco, né? O nojo é um sentimento muito vivenciado pelo masoquista. Ele tem nojo de si mesmo ou de outras pessoas. É muito comum vê-lo fazer pelos outros o que não faz por si mesmo. Ajudar o filho a pintar sua casa, deixar a casa um brinco para os convidados, etc. Não julga merecer aquilo. Quer dizer, cortei aqui rapidinho para poder comentar. Então, quer dizer, as duas questões. Primeiro, o nojo, né? Sente nojo de tudo, aí às vezes despeja em si mesmo. Né? Às vezes está fazendo uma caminhada, igual agora, por exemplo. Estamos aqui fazendo um vídeo, tá um calor de mais de 40 graus aqui, eu estou transpirando. Então, às vezes, em vez da pessoa achar isso normal, assim, não, tranquilo, eu estou suando e tal, fala, nossa, que nojo, eu sou um porco, eu estou suando feito um porco, começa a se denegrir, a se atacar e tal, tudo em si, acha um nojo e acha um nojo nos outros também. É uma característica da ferida da humilhação. Outra coisa que ele falou ali, que é aquela coisa de fazer pelos outros o que não faz por si.
Quer dizer, minha casa está precisando de uma pintura. Eu fico postergando, procrastinando, eu tenho bem essa coisa do procrastinador na humilhação. Mas eu tenho um filho, eu amo muito meu filho. Aí eu vou lá, pinto a casa dele todinha, mas a minha que é bom eu não pinto. Arrumo a minha casa toda para receber a visita, deixo ela um brinco. Mas para mim mesmo eu não faço aquilo, eu só faço porque a visita vai entrar. Não tem aquela onda os melhores talheres, as melhores louças eu deixo para as visitas e não para você. Total ferida da humilhação, e isso é muito recorrente. E são traços para você perceber, quando você não está se valorizando, não está se dando amor, que as feridas também tratam disso. O amor próprio, se nutrir do amor próprio. O homem masoquista ou é muito tímido frente ao sexo ou obcecado por ele, pode ter dificuldades de ereção ou ejaculação precoce. Então cuidado aí se você sofre de um dos dois males. A dificuldade de ereção, que seria o broxar, ele não é só inerente à ferida da humilhação, né? Quem é homem sabe que a mente é algo muito poderoso. Então assim, sintonizou errado na hora H, a coisa não funciona. Para os homens não é tão fácil quanto para as mulheres. Então, primeiro, tem sempre um aspecto ali mental que você tem que cuidar, mas tem um aspecto emocional. Se você com frequência está sintonizando errado, está falhando, vai ver a parte emocional, vai um psicólogo, alguma coisa, que isso é total relacionado a alguma ferida, especialmente feridas emocionais dessa parte da infância, né? E imagino que a ejaculação precoce segue também o mesmo sentido. Indisposições ou doenças do masoquista. Dores na coluna, problemas respiratórios, varizes, entorses e fraturas são frequentes. Problemas no fígado, laringite e angina. Laringite por causa, né, do chakra laríngeo, aqui essa região das vias aéreas, né, é afetada muito pelo chakra laríngeo, tanto que, tireoide, né, problemas dermatológicos, hipoglicemia, diabetes, problemas cardíacos, etc. Aí, para finalizar, lembre-se que a principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoar o que infligimos a nós mesmos ou aos outros. Isso vem sempre no final de cada capítulo, que a chave, eu falei muito aqui do amor próprio, então a chave está em perdoar-se. E como eu te falei, a ferida da humilhação tem muito essa relação com a questão do nojo, do não sei o que, não, que é uma forma de sempre estar nos desprezando, nos vendo depreciativamente, etc. Então, é aquela coisa, então você tem que se perdoar. Eu já falei aqui num vídeo anterior, vou repetir. As feridas são ativadas numa época da criança que ela não tem repertório nenhum de vida ainda, que ela ainda é muito imatura para com a vida, para com os outros, para com as situações. Então, assim, é claro que ela vai ver uma situação ordinária e vai significar aquilo de forma errada e vai sofrer as consequências daquilo. Então, perdoe-se por isso. Porque você era só uma criança, você entendeu errado, você se importou com uma coisa que de repente, sim, trouxe humilhação, a pessoa não deveria ter agido daquela forma, com certeza, mas assim, um adulto talvez passasse aquilo por segundos e jogaria para o lado e continuaria a vida, né? E você tomou aquilo como uma ferida. Então é perdoar-se por ter tido esse comportamento, se apegar muito a isso, e perdoar os genitores, porque em última instância tem isso, eles estavam ali cumprindo o papel deles, que era esse. Ok? Para o vídeo não ficar muito grande, vamos encerrar por aqui. Acompanhe os demais vídeos, tá? O primeiro foi rejeição, o segundo abandono, hoje o vídeo da humilhação, ainda tem mais 2 da série aí para completar as 5 feridas emocionais. Obrigado pela sua presença, sua companhia até aqui e até logo.